Luana, pergunta chata pra você. Você que tem uma intimidade com Deus hoje, mesmo assim, as tentações vêm? Fica comigo porque vamos conversar sobre tentações hoje. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu quero esclarecer uma dúvida que muitas pessoas me enviam. Luana, as tentações diminuem? As tentações param de vir a partir do momento que você se entrega para o Senhor, que você se posiciona? O que eu quero te falar? Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Talvez isso pode fazer sentido para você e pode contextualizar um pouquinho sobre aquilo que você está passando. O que eu percebo? A partir do momento que eu me posicionei no Senhor, que eu decidi não cair mais na tentação, que eu decidi não cair mais no pecado sexual, o que eu comecei a perceber? Nessa minha caminhada em que o Espírito Santo está me ensinando a cada dia mais ter uma vida mais íntima do Senhor, de relacionamento com Ele, de secreto com Ele, o que eu comecei a perceber é que as tentações, elas não vêm mais descaradas, assim como vinha lá no início, bem no início do processo. No início do processo meu de conversão, que eu ainda estava sendo restaurada, aprendendo a lidar com as tentações, eu via que vinham as tentações assim muito descarado. Vinha assim mesmo com cara de tentação, com um jeito de tentação, e o que eu vejo que conforme a gente vai estando mais íntimo com o Senhor, que a gente vai aprofundando esse relacionamento, as tentações, elas vão mudando de aparência. Elas não têm mais cara, jeito, elas não se apresentam mais como tentações descaradas, mas elas são muito mais sutis. E aí é por isso que a gente precisa pedir para o Senhor os melhores dons. E um dos melhores dons é o de discernimento de espíritos. O que acontece? Eu vejo que hoje as tentações, elas vêm de uma maneira muito sutil, porque ninguém tropeça numa montanha, a gente vai tropeçando de pedrinha em pedrinha. Então eu vejo que conforme a gente vai se aproximando do Senhor, o inimigo ele vai sendo mais astuto, as tentações são muito mais sutis e a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de algo que o Espírito Santo ele precisou quebrantar o meu coração para me mostrar que aquilo era uma tentação e eu não estava reconhecendo. E eu não estava reconhecendo como tentação aquilo. Eu estava o quê? Sendo orgulhosa, confiando na força do meu braço. O que aconteceu? Eu estava num ambiente de aprendizado, fazendo aula, enfim. E aí eu comecei a ver que determinada pessoa começou a me olhar de um jeito diferente. Eu até levei isso pro Senhor e falei, tá repreendido em nome de Jesus, não vai encontrar em mim oportunidade, eu sou fiel ao Senhor, eu estou bem posicionado em Cristo, eu sou fiel ao meu marido. E aí eu pensei, bom, da minha parte a pessoa não vai encontrar brecha alguma, então não vai ter. Só que sabe o que? De maneira muito sutil começou a despertar em mim? Nossa, sou bonita. Nossa, estão me olhando. Então aquilo bem no fundinho, por mais que eu negasse, começou a despertar em mim a minha vaidade. Até que o Espírito Santo, obrigada, porque ele é fiel, ele é lindo, ele não permite a gente se enganar quando a gente está tendo esse relacionamento, essa intimidade com ele. Até que ele quebrantou meu coração e ele mostrou que aquilo estava disfarçado de tentação, sim. Eu não estava percebendo. Por quê? Porque eu estava confiando na força do meu braço. É por isso que tem aquela palavra, ao que está de pé, cuide para que não caia. E a partir do momento que você começa a subestimar as tentações, as investidas do inferno, infelizmente, a gente está começando a trilhar um caminho de queda. E aí o Espírito Santo, ele trouxe esse convencimento para mim, e eu naquele momento que eu entendi que aquilo estava sendo uma tentação, porque aquilo estava mexendo com a minha vaidade, que aquilo era uma tentação, e que aquilo estava vindo para me enfraquecer, e de fraqueza em fraqueza a pessoa vai se entregando ao pecado. Então glória a Deus, o Senhor, ele me mostrou a tempo. Ele quebrantou o meu coração, ele me convenceu e a partir daquele momento eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, eu falei, tá acontecendo isso e aquilo, eu percebi um olhar assim, eu achei que não tinha problema, mas o Espírito Santo me trouxe que isso tá mexendo com a minha vaidade, que eu tô me sentindo, olhada, observada, né, aquele padrão ainda do Egito, do mundo, né, ainda estava dentro de mim escondidinho e glória a Deus o Senhor trouxe à luz isso para isso ser transformado e a partir daquele momento meu marido se colocou em oração por mim, me cobrindo em oração, me fortalecendo, assim como também naquele mesmo dia eu já tomei a decisão de eu não ia mais frequentar aquele lugar, sabe, cancelei minha matrícula, pedi para ser cancelado e não fui mais
para aquele lugar. Então, a partir do momento que o Espírito Santo está te sinalizando algo, que aquilo tirou a sua paz, que você começa a acreditar que aquilo não tem nada a ver, que aquilo não representa perigo, tome cuidado, porque essa é uma maneira que a tentação vem para te enganar. Ela vem com cara de que ela não é uma tentação, de que isso faz parte do mundo, isso faz parte das pessoas que estão no mundo, mas cuidado, porque é dessa maneira que você vai sendo enfraquecido e você nem vai percebendo. Então a gente precisa buscar no Senhor os melhores dons, e um dos melhores dons assim que eu vejo para nossa geração é o de discernimento, porque os enganos são muito sutis e a gente precisa estar atento e muito conectado no Senhor pra gente não ceder e pra gente identificar rápido isso. E aí, me conta aqui nos comentários. As tentações pra você, elas vêm com cara, com trejeito, se apresentando como tentação, ou elas estão vindo de uma maneira muito sutil? Coloca aqui nos comentários, porque isso pode ajudar as outras pessoas que estão sendo tentadas e não estão percebendo a identificarem as tentações delas também. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!